Como é que tu vais fazer? Cada um se apresenta? O que tu Sim, sim, imaginaste? sim. Eu gostaria exatamente de começar assim, apresentando aqui o nosso encontro e depois passar a palavra um pouco para vocês, de modo para que você se apresentasse um pouco. Bom, a gente já começou aqui a nossa gravação. Bom, então, para você que está aqui nos acompanhando, nós acabamos de começar aqui agora mais um vídeo aqui do Conexão África, e hoje a gente vai tratar um pouco a respeito do sistema de educação de Moçambique. A gente vai tratar também um pouco a respeito da conexão entre comunicação e educação no âmbito do país africano, né? Eu estou aqui com alguns convidados. O Conexão África hoje recebe aqui dois importantes convidados, né, que é a professora Ana Rosa Vidigal, pesquisadora em educomunicação, professora de curso de jornalismo, da licenciatura em letras, e o professor Tony Vieira, que também é professor de jornalismo da Universidade Federal de Curitiba, também já fez várias pesquisas relacionadas à área da educomunicação, né, que é um termo que a gente vai debater aqui nesse encontro. E para começar, eu gostaria que os nossos convidados se apresentassem um pouco. Professor, a gente pode começar com a professora Ana Rosa? Você que está no comando. Ana Rosa, se apresente um pouco aqui para os nossos espectadores, por favor. Então, meu nome é Ana Rosa Vidigal, sou professora nos cursos de Educação e Comunicação no Grupo Ânima, UniBH e UNA, aqui em Belo Horizonte. E é um prazer estar com vocês e revendo o Marcelo, meu ex-aluno, egresso do curso de Verdade. conosco, do UniBH, e que também participou por bastante tempo do projeto de educomunicação, Educomune, que nós conduzimos há um tempo, dentro dessa perspectiva da interface educação e comunicação. Meu doutorado foi nessa área também, pela Universidade, pela PUC Minas, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e também pela Universidade de Grenoble, na França, Grenoble 3. A ideia de uma interface entre comunicação e educação é muito cara a mim, como uma terceira margem do rio, já diria Guimarães Rosa, no sentido de que a educação, e isso talvez na minha formação ou na minha trajetória pessoal e profissional, seja o nosso ponto de encontro, a transformação pela possibilidade do diálogo, pelas interfaces, que são tantas, são múltiplas, e entender que nessas interfaces a construção do conhecimento. Tu olhou? Ana Rosa. Oi. Falhou um pouquinho. Você poderia voltar no que você estava dizendo? Qual parte? Nos últimos 30 segundinhos. Eu estava agradecendo. Ah, E estava dizendo também que acredito muito na interdisciplinaridade como possibilidade de a efetiva transformação pelo conhecimento. E essa interface que a gente está proporcionando nesse momento, da comunicação e da educação, acredito que é como a terceira margem do rio, que você permite essa construção de um terceiro domínio, que não é nem a margem direita, nem a margem esquerda, mas no encontro, né? Como diz Bakhtin, a ponte entre mim e o outro. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Ana, que isso. É um prazer aqui te ter. A Ana vai, com certeza, para esse nosso encontro, vai dar uma excelente contribuição. E quem também vai dar a sua parcela de contribuição aqui é o professor Tony. O professor Tony, na verdade, nós não nos conhecemos pessoalmente, nós nos conhecemos por meio de uma amiga minha. E desde já eu me tornei fã do professor Tony, porque ele é pesquisador na área de educomunicação, é jornalista, inclusive, professor, eu estou até com um artigo do senhor
para ler, que eu ainda não tive tempo, que o senhor discute a interface do jornalismo atual. Eu achei esse tema maravilhoso. Mas, enfim, professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco aqui para a gente, um pouco dos seus projetos, do que o senhor já fez na área de comunicação, em Moçambique, né? Bom, primeiramente, minhas saudações, né, a Ana, a você, Marcelo. São essas conexões, né? A Ana citou o Guimarães Rosa, né? E ele né, mineiramente produziu essas lógicas, né? E praticamente dizendo que dá para também acrescentar que as coisas não acontecem por acaso, né? Você vê que o nosso encontro se deu com a saída da Flor, né, do Brasil. Né? Quando a Florence volta para a França, ela dá a conexão. Né? Então, são esses imbricamentos, essas coisas, né, fantásticas da nossa vida que permite que a gente possa, inclusive, ampliar a nossa força para verificar perspectivas, ainda que minúsculas, na humanização das relações. E, assim como a Ana, eu, jornalista, comunicador e educador, eu vejo na perspectiva da relação entre comunicação e educação um caminho muito fértil para ampliar a humanização. Porque, justamente, nós estamos na situação que nós estamos no Brasil hoje por um problema de educação. Completamente. E também por um problema de comunicação. Né? Quer dizer, sim, há pouca educação, pouco discernimento, pouca possibilidade das pessoas produzirem um raciocínio seu. Né? E aí chega, né, o Zap Zap lá do Coiso, né, o Inominável, e oferece para as pessoas um tipo de ideia pronta. Tá? Eu não tenho que mais raciocinar, eu não tenho mais que pensar, eu recebo uma informação e essa informação eu incorporo simplesmente sem colocar nenhuma crítica. Tá? Justamente o contrário do que prevê a educomunicação, que é educar para consumir os meios e usar os meios para ampliar a educação. Nessa perspectiva, quando em 2014 a gente teve um projeto junto à ULP, né, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, e a CAPES, nós tivemos o único projeto do Paraná que foi realizado para proporcionar uma aproximação. E eu tive o privilégio, né, de ter tido uma aluna de Moçambique que estudou na UFR e depois voltou para Moçambique. Então, eu consegui, através dela, produzir um contato muito sólido com a Universidade Eduardo Mondlane, através do João Miguel, que hoje é o diretor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade Eduardo Mondlane. E lá a gente criou o NEX, né, que é o Núcleo de Educação e Comunicação Social, dentro do curso de jornalismo da universidade, que iniciou uma série de trabalhos, de atividades junto à comunidade. Ele chegou, inclusive, a ser reconhecido como um projeto dentro da Secretaria Municipal de Educação de Maputo, né, da capital. Eu participei de reuniões, né, eu morei lá por 1 ano e meio, aproximadamente, entre idas e vindas, né? Então, eu acho que nós temos muito claro, né, essa necessidade da educomunicação como alavancadora de progressos, né? Progressos intelectuais, progressos comunicacionais, progressos políticos, né? E principalmente, nessas perspectivas, progresso humano. Tá? Humanização das relações. Essa que é a grande tarefa, né, que nós temos. E hoje é uma tarefa hercúlea, cada vez mais. Né? Mas
nós somos visionários, né? Quem assume a educomunicação, quem assume a pesquisa, quem assume a possibilidade de ter o outro como um personagem ativo, um sujeito efetivo no processo, não vai desistir, né? E nós não desistimos, né, Ana? Jamais. Isso aí. Pois é, já que a gente falou um pouco aqui, né? Já que o senhor, professor, acabou introduzindo para a gente aqui, né? Essa questão dessa interface, né? Das possibilidades da educação atrelada com a educação, eu vou convidar aqui a Ana para ela fazer uma breve introdução para quem não é da área e para quem não entende, até para nós mesmos aqui, né, que entendemos mais um pouco, nos aprofundarmos sobre, Ana, o que é a educomunicação? Quando a gente fala em educomunicação, a gente está falando exatamente de quê? Essa pergunta tem alguém se conectando para áudio. Como é que é, professor Tony? Eu digo, tem alguém se conectando para áudio. Creio que é de Moçambique. Ah, sim, é o professor Armando. A conexão está caindo, né? A conexão vem, cai. Vem, cai, exatamente. Bom, educomunicação é interessante retomar a ideia de que a gente está construindo um novo domínio, não é, professor Tony? Não é mais educação e não é mais comunicação. A educomunicação, como o próprio nome indica, é a produção de um novo domínio do conhecimento nessa interface. E, como tal, deixa de ter a primazia da comunicação ou a primazia da educação. Esse trabalho na interface ele é um grande desafio, porque não aprendemos a dialogar. E eu vou dizer que isso não é um privilégio, entre aspas, do Brasil. Essa capacidade de diálogo entre áreas diferentes do conhecimento, ela é ainda um desafio em vários lugares. Quando eu faço um doutorado na França e percebo que a Faculdade de Comunicação não tem um diálogo profícuo com uma faculdade de educação, dentro da própria universidade, se não há essa possibilidade de discussão, e eu não estou dizendo lá longe, eu estou dizendo aqui perto também, os domínios são muito fechados em si, como se estivessem defendendo territórios, né? E a gente vê isso ainda hoje na cultura acadêmica. Construir essa interface, ela não precisa necessariamente, a definição de uma educomunicação, de um terceiro lugar longínquo, né? E talvez inatingível, ou possível de ser imaginado, mas nunca alcançado, mas sim um lugar passível de ser construído nos encontros, nesses diálogos interdisciplinares, e que vão sempre construir como uma comunidade de aprendizado. Acho que esse termo é um termo que parece ser simples, né? Uma comunidade de aprendizado, mas ele evidencia uma vontade de cada um desses lugares de construir essa terceira margem. E eu gosto dessa ideia e dessa imagem, porque quando a gente fala de terceira margem, quem conhece o conto de Guimarães Rosa sabe que é um lugar, um não lugar. Um não lugar quer dizer algo sempre em construção, algo sempre que vai acontecer a cada interação, a cada movimento que isso deve permitir. E outra coisa importante, a educomunicação ela também não pode ser um lugar fechado em si mesmo. Né? Não pode ser uma ciência que vai buscar uma interface e que também vai se fechar às outras interfaces. Né? O lugar do diálogo ele é primordial da interface, no sentido de troca de saberes e construção de algo em conjunto. E é isso que o professor Tony está ressaltando tanto aqui. Se nós estamos numa perspectiva de uma democracia recente e constantemente ameaçada. Qual a palavra que você usou? Atacada, né? Atacada, ameaçada, colocada em xeque, isso mesmo. Se temos isso, torna-se ainda mais imprescindível, né,
a junção de duas áreas tão importantes, e sobretudo no nosso país e em outros países do mundo também, e que podem trazer uma transformação efetiva na conscientização das pessoas. Quando o professor Tony menciona um produto midiático que chega facilmente às pessoas e elas não têm a capacidade de discernir se aquilo é uma crítica, se aquilo é uma ironia, se aquilo é que tipo de gênero textual com o qual a gente está lidando, e muitas vezes tomam uma brincadeira de mau gosto como algo de verdade, porque tem um formato de uma notícia, por exemplo. Sim. E aí eu não estou falando de fake news, não. Estou falando de brincadeiras de mau gosto a partir de um formato notícia que é colocado como uma ironia, como algo para ser ridicularizado em uma outra instância, mas que não é entendido como tal. Então, de pequenos exemplos assim, estão cheios. E eu hoje, efetivamente, trabalho mais na área da educação, da pedagogia, e vejo quão urgente essa interseção, essa interface, essa possibilidade de diálogo, ela deve acontecer. Professor Tony, antes de passar a palavra para o senhor contar aqui um pouco para a gente a respeito das suas imersões, né, aí na área da comunicação, eu gostaria só apenas o seguinte, de fazer uma breve introdução aqui, né, já que o nosso foco aqui é Moçambique, né, mas a gente a todo momento vai ficar fazendo, né, essa conexão como, por exemplo, o próprio Brasil e outros países. Afinal de contas, a educomunicação ela é uma área extremamente abrangente que vem sendo aplicada aí em vários países, né? Mas sobre especificamente Moçambique, para que os nossos espectadores tenham aqui uma dimensão, né, a respeito desse país e sobretudo para quem não o conhece, né? Eu gostaria só de dar uma introdução aqui, já te passo a palavra e o senhor comenta um pouco para a gente a respeito das suas pesquisas e trabalhos no país, né? Bom, pessoal, quando a gente está falando de Moçambique, obviamente a gente está falando, né, de um país africano com mais ou menos 28 milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma república, né, uma democracia, e pela Constituição do Estado, o Estado moçambicano, a educação ela é um dos deveres nacional, né? E embutido com a questão da educação está a erradicação do analfabetismo, domínio da ciência e da técnica, a formação moral e cívica. Isso tudo está abarcado na Constituição moçambicana. Lá a educação é pública em todos os níveis, mas isso não quer dizer que está acessível para todos. Trago aqui agora alguns dados muito interessantes que, embora preconizados os direitos à educação na Constituição de Moçambique, muitos moçambicanos ainda não possuem esse direito efetivado, né? Pelos últimos dados do INE, que é o Instituto Nacional de Estatísticas de Moçambique, de 2017, 39% da população com mais de 15 anos eram analfabetas. Isso equivale a mais ou menos 5,8 milhões de pessoas. De 2007 até 2017, nessa década, o analfabetismo, e aí é uma notícia boa, diminuiu em 11,4%. E os analfabetos na área rural são em maior quantidade, eles representam 50,7% do contingente total. Né? Informações ainda do INE, Instituto Nacional de Estatísticas de Moçambique, de 2017, mostram que 38,6% dos jovens de 6 a 17 anos não frequentavam uma instituição escolar. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões de pessoas. Professor Tony, a gente está vendo que, embora seja um país que tenha crescido, que tenha, nos últimos anos, combatido a questão do analfabetismo, mas a gente vê ainda que é um país que enfrenta certos gargalos na educação, né? O senhor, enquanto pesquisador da área de educomunicação, já realizou projetos em Moçambique, professor? Gostaria que o senhor dissesse um pouco aqui para a gente qual que é a potencialidade que a educomunicação ela tem, levando esse contexto atual de Moçambique, e conta um pouco aqui para a gente a respeito das suas experiências lá no país. Um aspecto que
precisa ser levado em conta, né, é que Moçambique, apesar de ter essa noção de democracia, ela vive há mais de 40 anos com o mesmo grupo no poder. Ah, Então, a sim. Frelimo, Ah, né, sim. que é a Frente de Libertação de Moçambique, que produziu a mudança e a libertação, né, de Portugal, se mantém no poder até hoje, tá? Com eleições bastante questionadas e tudo Questionáveis. mais. Mas, independente dessa questão, né, a Frelimo está no poder, Nyusi é o atual presidente, mas, né, desde que eu estive pela primeira vez em Moçambique, foi em 2014, o que eu percebi sempre é uma elite política e econômica no poder que não tem nenhum desejo de ampliar a educação. As universidades públicas são pagas, né? É um preço mínimo, mas tanto a escola como dito pública, mas é paga. Isso quer dizer, como se aqui no Brasil, por exemplo, né, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná. Nenhum aluno paga nada. Nem sequer um atestado de matrícula. Nada. Lá, o aluno da Universidade Eduardo Mondlane, que é pública, né, que é criada pelo Estado, mantida pelo Estado, ele paga mensalidades. E se não pagar, não faz prova, não tem nenhum tipo de direito. Tá? Então, isso é uma questão para ser colocada com clareza. Além disso, tá? Quando a gente percebe que esse número de analfabetos, esse número de excluídos, assim, digamos, eles se relacionam muito à língua portuguesa. Só que Moçambique tem mais de 30 línguas ancestrais. Verdade. E tem muita gente que é alfabetizada, ou que fala, ou que entende o mundo através dessa língua ancestral. Quando houve a Revolução, inclusive, o primeiro governo, né, de Samora Machel chegou a proibir as pessoas de falarem Xangana ou Chope, as línguas tradicionais. Todo mundo tinha que aprender a falar português. Tá? Hoje, né, a partir de 2017, se não me engano, o governo reconheceu e introduziu em alguns currículos as línguas tradicionais. A TV de Moçambique, que é estatal, já produz vários programas em línguas tradicionais. Então, tem movimentos, né, mas são lentos e não dão conta de chegar até a população. Por exemplo, eu coordenava, junto com os professores lá da Universidade de Eduardo Mondlane, um trabalho junto a uma escola de ensino para nós, aqui, ensino básico, né? Então, era a 4ª série. Né? Os alunos estavam estudando numa sala que tinha um buraco na parede que passava umas 10 crianças de braço dado tranquilamente. Esse espaço era debaixo de uma janela e não tinha nenhuma proteção. Uma queda ali era coisa de 6 a 8 metros. Quer dizer, morte. Morte. Era caso de morte. Em vários lugares em Moçambique, as crianças têm aula debaixo de uma mangueira. Tá? Isso não é nenhuma figura de linguagem, isso é a realidade basicona. Tá? E não é uma exceção, não. É um percentual altíssimo, tá? Principalmente no norte do país, porque Moçambique tem, né, como você falou, mais de 20 milhões de habitantes, e a concentração se dá mais ao sul, onde está Moçambique, Maputo, a capital. Mas, se você levar em conta essas questões de desenvolvimento e de avanço educacional, isso é algo próximo do que o Darcy Ribeiro falou. A crise na educação do Brasil não é uma crise, é um projeto.
né? E esse projeto está em andamento agora, cada vez mais forte. Projeto para acabar com a educação, para deixar as pessoas quanto mais imbecis, melhor. E em Moçambique, o governo, né, dito de esquerda, da Frelimo, também raciocina um pouco nessa perspectiva. Né? Então, quanto mais as pessoas estiverem sequestradas pela falta de informação, pela falta de instrução e, portanto, pela falta de necessidade de raciocínio, elas são reféns dos poderosos ou dos que detêm os meios. Né? Só para ter uma ideia, né? O Nyusi, que é o atual presidente, sim. Filipe Nyusi, exercendo o segundo mandato, né? O segundo mandato, o filho dele tem uma Ferrari, entre outros brinquedinhos. Aí você pergunta, um país pobre, miserável, com mais de 60% da população vivendo abaixo da linha da miséria, não tendo, amanhecendo sem saber se vai conseguir comer. Eu tinha alunos no curso superior de jornalismo, que eu dei aula, no curso de jornalismo da Eduardo Mondlane, que eu chegava no final da aula da manhã e dizia, e aí tal, como é que tá? E o cara dizia, professor, eu não comi nada desde ontem de manhã. Eu paguei almoço para muitos alunos, assim, que estavam literalmente desmaiando de fome. Então, para essa realidade, o governo não dá nenhuma atenção. Tá? Então, você anda pelas ruas de Moçambique, de Maputo, e vê caminhonetes com cabine dupla, tala larga, pneuzão, aquelas coisas assim, umas coisas absurdas. Monstruosa. Os caras estacionando do lado de várias crianças vendendo amendoim, bala, vendendo ovo, vendendo o que for. É uma coisa assim absurda, né? Absurda. Mas, né, ao mesmo tempo, tem toda uma lógica de sobrevivência e na perspectiva da educomunicação, nós tentamos nos comunicar com essa perspectiva, né? Com a africanidade. Né? Então, vamos lá. Né? Então, nós precisamos ver, né, os países africanos a partir dessa perspectiva. Não estamos realizando um neocolonialismo, como muitos fazem, né? Os europeus principalmente, né? Com ONGs e com atividades lá. Um neocolonialismo. O colonialismo, o imperialismo econômico. Tá? Vão lá, dão umas migalhinhas, fazem algum projeto, fazem alguma coisinha e tal, e depois sai. Para você ter uma ideia, a Itália ajuda o governo de Moçambique a executar o orçamento da União. Tem um escritório da Itália, do governo italiano, dentro de Maputo, escrito lá, escritório para auxiliar com essas palavras. Nossa, um país estrangeiro fazendo assessoria para executar o orçamento público. Moçambique não executa o orçamento sem ajuda externa. Ele não é autossuficiente, mesmo com todas as riquezas minerais que existem hoje. A China está pilhando o país, está roubando o país diuturnamente, mas não há nenhum movimento para mudar isso. Ao contrário, né? Os governos se repetem com o pires na mão. Né? Então, eles não têm uma perspectiva assim, não, vamos nos tornar autossuficientes. E tornar-se autossuficientes é dominar a tecnologia, é dominar, ter educação, é as pessoas poderem participar das atividades cidadãs. Tá? Então, eu vejo que Moçambique não é diferente de vários países, inclusive o próprio Brasil vive isso, né? Hoje mais ainda, né? Então, eu não estou fazendo uma análise do ex-colonialista a respeito da ex-colonização, né? Como alguns fazem, né? A ideia é assim, vejam, nós demos liberdade para eles e eles não conseguem sobreviver sozinhos. Vamos ajudá-los, né? Nós somos bonzinhos. Uhum. Isso é uma
palhaçada. Tá? Mas, ao mesmo tempo, os governantes têm essa perspectiva de manter o status, porque eles estão bem, e aí a maioria do povo vai ficar mal. E a condição para eles continuarem no poder é, inclusive, o povo, a maioria do povo ficar mal. Triste, triste, muito triste. Mas Muito eu não posso triste. deixar de sublinhar isso como uma realidade contemporânea. Então, amplia-se a necessidade da comunicação como ferramenta para ampliar também a educação e automaticamente fazer com que a cidadania pressione os governantes, que a cidadania cutuque os governantes para que eles possam organizar mudanças visando acabar com esse sistema que a gente vê hoje. Ana, você já não falo demais. Alguma coisa? Não, eu estou aproveitando muito para entender. Tony, está difícil. Ah lá, o professor. Professor Armando. Está difícil a conexão. Ah, professor, eu imagino. Mas o senhor ouve agora? Professor, ele estava ouvindo? Eu não escutei, ele disse que tinha uma correção? Escutei alguma coisa nesse sentido. Professor, o senhor nos ouve? Talvez escreva para ele. Eu tô conversando aqui com ele. Agora ele voltou. Agora ele voltou. Professor, o senhor nos ouve? Pelo jeito não, pelo vídeo não. Pelo vídeo não, né? Ele está com a cabeça baixa, não está demonstrando que está ouvindo. Bom, ele saiu, infelizmente. Deixa eu só até dar explicar aqui para os nossos espectadores. Bom, nós convidamos 2 pessoas de Moçambique, uma jornalista e um professor, né, para dar um contexto aqui maior para a gente, né, a respeito do país, mas infelizmente por conta de conexões da internet, principalmente nesse horário lá, a internet fica bastante congestionada, eles não conseguiram ainda entrar, então nós estamos aqui na esperança, estou torcendo aqui para que eles nos aguardassem. Agora, Ana Rosa, é o seguinte, se você poderia dar alguns exemplos para a gente aqui, pegando o gancho nisso que o professor Tony, né, mencionou aqui para a gente tão brilhantemente, que foi você usar a comunicação, né, e a educação para fins de cidadania. Aqui no Brasil, em outros países, a gente tem exemplos disso, Ana Rosa, de projetos nesse sentido? Eu acredito que sim, numa perspectiva um pouco mais democrática do que essa que foi traçada para a gente agora há pouco, né? De uma forma tão completa, acho que isso é uma coisa... Marcelo, eu não estou a perceber absolutamente nada, está difícil aqui. A rede não está lá muito boa. Que pena. Agora nós estamos ouvindo. Estou a tentar de todas as maneiras possíveis. Professor, agora... Mas o meu fornecedor de rede não está a ajudar. E o senhor consegue nos ouvir? Porque agora nós estamos te ouvindo. Tá dando essas interfaces. Mas, Ana, você dizia... Olha, eu estou achando que o professor Armando agora está conseguindo nos ouvir. Eu estou conversando aqui com ele. O vídeo dele, Porque o vídeo dele está... Está possibilitando a conexão. Pois é. Bom, então, em relação ao que eu conheço um pouco das escolas aqui da nossa região, né? Eu vou dizer um pouco mais sobre isso. No momento que nós estamos vivendo, a ideia da conexão da cultura digital, ela é o ponto mais importante. A discussão sobre as conexões possíveis, mesmo conexões no sentido digital, e como isso tem demonstrado ainda muita dificuldade. Então, os professores, e nós fizemos algumas
palestras, promovemos algumas palestras, rodas de conversa nesse sentido, e observamos que escolas estaduais e municipais, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais, têm muita dificuldade de conexão para que todos estejam envolvidos e incluídos nessa nova perspectiva de uma aula remota. Então, já começamos por aí, essa ideia da inclusão mesmo digital, né? Que tem demonstrado muita dificuldade de acontecer no plano real. Então, esses alunos têm essa dificuldade de aula, de assistir uma aula, e redes sociais estão sendo usadas para isso, Instagram e Facebook. Com certeza, temos um trâmite maior do que Moçambique nesse sentido, né? Até pela própria questão da conexão, como a gente está vendo, do sinal, do próprio sinal para isso. Sim. Mas ainda há uma restrição, uma limitação em relação a produtos de comunicação e de educomunicação que pudessem se tornar, nesse momento, tão necessário, né? Mais ativos, no sentido de uma certa trajetória já da educação nessa área da comunicação, e que não há. Então, não há conexão, não há produtos que poderiam ser utilizados nesse momento, né, de educação remota, não há uma cultura educacional que pudesse dizer sobre a educomunicação como uma ferramenta já, né, ou uma ambiência, eu prefiro usar até essa palavra, uma ambiência de construção coletiva. Então, o que eu posso dizer hoje na educação municipal e estadual foi uma construção anterior à pandemia de situações pontuais, de projetos mais específicos das escolas, de iniciativas de um ou outro professor. E já há algum tempo, alguns anos, isso vem acontecendo. Mas não há uma cultura, como a gente pode ver, porque se houvesse uma cultura digital, uma cultura de comunicação mais assentada e cotidiana e histórica, nesse momento da pandemia a gente poderia estar percebendo uma interação maior. Se não há essa trajetória, a gente pode perceber que as aulas, a interação entre as pessoas, ela ainda não se efetiva de uma maneira satisfatória e, sobretudo, inclusiva. Se nem na universidade nós estamos conseguindo a inclusão de todos, nesse momento de aulas remotas, o que será, então, da educação básica, nesse sentido, né? E a produção de materiais, ela é ainda muito incipiente também. Então, o que eu posso dizer em relação à educomunicação, ainda no Brasil, há elementos e vontade que isso aconteça, iniciativas pontuais, mas ainda não há uma cultura educacional, municipal, estadual nesse sentido. É uma pena, porque nesse momento nós poderíamos estar nos apropriando disso de uma maneira mais saudável, vamos dizer assim, e democrática, claro, mas também aproveitando mais dessas interfaces, dessas parcerias, e que são tão necessárias em todos os momentos, sobretudo quando a gente está falando, como o professor Tony bem ressaltou, da conscientização das pessoas e da possível transformação a partir dessa conscientização. Ana, seguinte, eu sei que você tem agora compromisso. Eu gostaria só de perguntar assim para você, Ana, a respeito da questão de se há exemplos, por exemplo, em outros países, por exemplo, na França, que inclusive foi até o objeto de pesquisa de uma pesquisa sua, se como assim a educomunicação ela pode estar atrelada a essa questão da cidadania, como bem colocou aqui para a gente o professor Tony, né? Assim, exemplos concretos, reais, assim, a gente tem. Eu tô te perguntando isso, Ana, porque eu me lembro que uma vez
você me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que, por exemplo, já houve casos na França que você presenciou de que as escolas param, se eu não me engano, foi uma semana, para discutir a mídia, para discutir os produtos midiáticos. Enfim, outros exemplos, Ana, existem e foram bem-sucedidos? Muito bem. Então, nós estamos falando também de uma situação pontual. Ainda que a França tenha uma trajetória do jornal Escola, e é bom ressaltar isso, porque fazendo 100 anos da educação Freinet. E Freinet criou uma proposta de educação em que se trabalhava o jornal na sala de aula, na escola, como uma possibilidade de compartilhamento, de construção dessa comunidade de aprendizagem. Pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, ele não conseguia ter algumas condições mesmo físicas de promover uma educação em que fosse baseada na própria voz dele, né? Que teve uma limitação nesse sentido, e foi criando instrumentos, ferramentas e estratégias que hoje a gente chama de metodologias ativas e que, no entanto, já aconteciam lá há 100 anos. As pessoas sentadas, juntas, planejando, com equipes de produção, a possibilidade de uma divulgação desses aprendizados, né, nos jornais que eram veiculados na escola. Então, a França tem uma tradição do jornal escola. Isso como uma ferramenta pedagógica. Lá tem 100 anos isso. Mas ainda não tem... Freinet, né? Hã? Freinet. Isso mesmo, Celestin Freinet, né? Que proporcionou não somente essa ferramenta do jornal escola, o jornal mural, a tipografia, né? A possibilidade dessa expansão do conhecimento dentro da escola e da comunidade em torno, né? E como também estratégias metodológicas para isso. A aula passeio de Freinet era uma iniciativa de registro das crianças, daquele conhecimento, da própria comunidade e desse compartilhamento posterior. Dizer sobre as impressões que tinham quando faziam esse contato direto com a realidade ali ao redor, né? E que hoje a gente está chamando de metodologia ativa como se fosse uma novidade, o protagonismo do aluno, isso tem 100 anos, pelo menos, né? Então, na França, o que eu pude observar, né, nessa década que passou de iniciativas, existe um centro, CLEMI, o Centro de Ligação entre a Mídia e de Informação e a Escola, mas é também algo ainda muito restrito a determinadas ações, como essa Semana da Mídia na Escola, que acontece todo ano. São iniciativas, sim, que se propõem de discussão da mídia, mas ainda vinculados a grandes conglomerados de comunicação, né? Ainda estão veiculados ou vinculados a grandes iniciativas de mídia na França, produzem material de qualidade, produzem materiais interessantes, eu vejo isso em Portugal também, estou acompanhando iniciativas de educomunicação em Portugal, então é algo muito bem organizado lá também. Fazem parte de grupos na Unesco de divulgação da educomunicação, mas ainda não há isso de uma forma continuada e entendida como uma cultura, mas como iniciativas pontuais que precisam ainda caminhar no sentido de uma cultura de educomunicação efetiva na escola e na sociedade. Tá certo. Ana Rosa, sinta-se à vontade aqui. Infelizmente, para nos deixar, eu gostaria assim, de te agradecer, tá, Ana, imensamente aqui por ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigado mesmo. Acho que você acrescentou bastante aqui essa nossa conversa. Muito obrigada mais uma vez, Ana. Eu que agradeço e eu preciso dizer, viu, professor Tony, que eu tenho um carinho pelo Marcelo incrível.
Nunca vi tão dedicado, tão envolvido, tão entusiasta com aquilo que faz. E já falei com ele, enfim, não vai me contar de vez em quando da sua vida, não me deixa a par da sua vida. Eu tenho certeza que esse moço vai longe e, graças a Deus, com uma consciência, né, com uma proposta muito interessante de educomunicação, que é o que ele está fazendo agora. Professor Tony, um prazer conhecer você. Eu gostaria depois de ter um contato, da gente possa trocar mais ideias em outro formato também, né, que a gente possa discutir mais sobre esses assuntos. Muito obrigada pela parceria. Claro. A gente pode voltar, inclusive, porque a criação do NEX, né, do Núcleo de Educação e Comunicação Social lá em Moçambique, ele foi precedido da criação do NCEP aqui na UFR, que foi criado em 2003. Então, ele existe já há muito tempo e que é um núcleo de comunicação e educação popular voltado para as comunidades que não têm condições. Então, nós só atendemos e atendemos várias entidades que não têm condições. Então, é escola pública, ONGs, né? Então, a gente fez um trabalho grande aqui com o pessoal em situação de rua, né? Criamos um jornal para a população em situação de rua. E isso que foi levado para Moçambique, né? Isso que nós tentamos levar, né? Então, lá, claro, criou-se outra coisa, porque é um outro lugar e outras pessoas. Mas, digamos assim, a célula máter, né? O que realmente foi levado para lá foi a possibilidade de, através da comunicação e da educação, produzir uma ampliação da cidadania. Né? Eu acho que esse é o nexo também do Conexão África, que o Marcelo está propondo, porque é a ideia onde nós vamos, talvez, uma das grandes lições da pandemia é justamente essa. Não somos sozinhos. E não estamos sozinhos. E dependemos sempre do outro, seja lá o que o outro for. E essa ideia de comunicação comunitária com a comunidade pode nos proporcionar isso. Né? Então, por isso que a gente tem tanta oposição a esse sistema, a essa lógica. Porque isso significa emancipação, libertação e autonomia. Justamente o que os governantes não querem. Né? Então, é necessário que se pontue isso. Então, a Rosa, que já tem uma trajetória na educomunicação, que já tem uma trajetória na educação popular, no sentido de fazer com que nós tenhamos uma produção maior de sujeitos sociais. E isso que é a beleza, quando a gente tem um sujeito social, aquele cara que sabe o que está fazendo, sabe o que pode fazer e sabe com quem que ele pode dar os braços. Né? E nós estamos aqui com os nossos braços prontos para receber outros, prontos para alavancar a cidadania, que é alavancar o bem-estar social e a nossa felicidade. Né? É isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer. Tchau, Ana, até mais. E o professor, até a próxima. Gostaria que o senhor continuasse aqui comigo. E agora, professor, a pergunta que eu te faço é exatamente sobre esse projeto, professor. Explica um pouco ele aqui para a gente. Quais foram assim, os principais resultados que ele trouxe, o que o senhor destacaria aqui para a gente? Eu acho que o principal resultado é a criação e o funcionamento do núcleo, né, do NEX, lá em Maputo, que existe até hoje, realiza trabalhos até hoje, e uma capilarização dentro do território moçambicano da ideia da educomunicação. Porque quando eu cheguei lá em 2014, 2015, a lógica que havia mais próxima da comunicação era um tipo de estudo chamado como se fosse comunicação política. Né? Ah, sim. É uma lógica em que a comunicação é comunicação para o desenvolvimento. É a lógica. Então, só o nome, né, comunicação para o desenvolvimento, já é estranho. Eu já botei o pé atrás. Né? Porque eu não sei se é para desenvolver. Né?
Em algumas situações, eu acho que é melhor voltar, né? Por exemplo, as comunidades da floresta, né? As comunidades que estão lá no meio do sertão moçambicano, eles têm suas lógicas. Então, não é nós que vamos ensiná-los. Eles podem nos ensinar. Sim. Tá? Por exemplo, em Moçambique, ontologicamente, existe um sistema, né? Desde que o homem ficou gregário em África, e eu falo especialmente em Moçambique, foi criado um sistema dos régulos. O régulo é um líder religioso e político. Então, quando você chega em alguns lugares, ainda hoje em Moçambique é assim, você chega no lugar e vai na casa do régulo e diz: onde é que eu posso plantar? Aí o régulo vai dizer: você pega aquele trecho ali e vai plantar tal e tal coisa. Tá? Então tem uma lógica de organização ancestral. E aí como que você chega lá e acaba com tudo outra isso coisa. e põe uma outra lógica, que é uma lógica ocidental, não conectada com os valores africanos, não conectada com as religiões, não conectada com nada. Né? Eu ficava espantado com as pessoas, os moçambicanos, andando de paletó e gravata, num calor de 30 graus. E mais do que isso, eu conheci um artista plástico, Naguib. Ele é um cara que tem... eu conheço o Naguib. Professor, desculpa. Essa bandeira aqui, quem fez foi o Naguib. Ah, é? Essa bandeira aqui, quem fez o Naguib? É batik? Sim. Olha, o Naguib veio para a Bahia, ele se estruturou como artista, dialogando com o Brasil. Então é uma pessoa linda, uma pessoa pura, uma pessoa humana. E ele foi homenageado pela presidência da República de Moçambique. E ele foi lá participar, barraram a entrada dele porque ele não estava de paletó e gravata. E aí ele disse: então, eu não vou. Porque ele se nega a usar paletó e gravata. Inclusive, ele me disse que o paletó e gravata é uma invenção de nazistas. Né? Se popularizou, cresceu. Né? Os grandes costureiros, né? O Hugo Boss, produzia para o sistema nazi. Então tem uma coisa política no paletó e gravata que ele estava mostrando. E a beleza da roupa moçambicana é uma beleza linda, uma coisa linda. E aí os políticos, os dirigentes, né, entre aspas, eles usam paletó escuro de preferência, preto, cinza, escuro. É uma loucura. O único líder africano, né, além do Mandela, lógico, ali da região, que usa roupas tradicionais, porque o Mandela só usava camisa. Né? Ele não usava toda a bata, não usava toda a indumentária ancestral. Mas pelo menos as camisas ele usava e popularizou isso muito bem. Mas tem um rei da Suazilândia e outros países ali próximos de Moçambique que ainda fazem cerimônias públicas vestidos tradicionalmente, né? Com roupas largas, agradáveis, né? Não quentes. Né? Então, esses dirigentes que estão seguindo o neocolonialismo, porque isso é um neocolonialismo, isso é uma nova colonização cultural. Ele não precisa usar terno. Ele não deve usar terno. Porque ele tem que se conectar com a ancestralidade, com a terra, com as coisas dele. Como nós, aqui no Brasil também. Sim. Tá? Então, toda a beleza estética que existe, e é uma beleza enorme, ela é jogada fora para seguir o padrão ocidental, o padrão de quem explorou eles todo o tempo do colonialismo e continua explorando hoje através
da venda de bugigangas e de porcarias que faz com que eles fiquem reféns econômicos das grandes potências. Isso não é nenhuma novidade, não. O próprio Boaventura Souza Santos, professor em Coimbra, fala com propriedade a ideia de que só voltando-se para o hemisfério sul nós poderemos ter uma civilização da civilização, né? Civilizar a civilização. Por quê? Porque o hemisfério norte já mostrou várias vezes que não tem competência para liderar alguma mudança significativa para a humanidade. E os africanos, né? Nós também, mas os africanos, especialmente, que a gente está se referindo agora, eles estão renunciando a essa liderança, eles estão renunciando a essa possibilidade de liderar uma transformação mundial. Por quê? Porque eles estão submetidos à cultura, à lógica, ao capital ocidental, especialmente europeu, já que a Europa foi o continente, né, os países europeus foram que mais rapinaram a África e continuam rapinando. Uma rapina muito mais sofisticada. Tá? Uhum. Então, eu acredito que nós, brasileiros, e o governo, especialmente o governo Lula, tá? Começou a fazer isso, a relação sul-sul. Ah, sim. Nós precisamos conversar com os nossos parceiros, os nossos iguais. Então, como o Lula falou, falamos grosso com os Estados Unidos e falamos legal com a Bolívia, com Moçambique, com Angola, com os que são tradicionalmente iguais a nós, que já foram explorados, que já foram esfolados. Rapinado. E agora é a hora de se organizar para que todos fiquem, pelo menos, numa situação razoável. Tá? Mas agora, então, professor, nesse contexto todo aí que o senhor nos apresentou, como é que foi, professor, o senhor tentar aplicar, isso é uma curiosidade assim que eu tenho até de cunho pessoal, o senhor chegou em Moçambique, um estrangeiro, né? Como é que foi tentar aplicar um projeto de educomunicação para tentar ampliar a cidadania daquelas pessoas, mas não de modo assim, olha, eu trouxe a verdade, vocês não sabem de nada, faça o que eu quero, sabe assim, sem ser desse modo que foi feito e está sendo feito até agora, esse modo rapinagem, adorei esse termo, esse modo rapinagem. Eu acho que todo educomunicador, ele já possui, né, uma pré-humildade. Né? Eu costumo dizer que eu não ensino, né? Eu aprendo junto. Então, a gente estava lá para aprender junto. E eu posso dizer tranquilamente que eu aprendi muito mais do que possivelmente possa ter ensinado. Tá? Mas a nossa experiência, ela era colocada em circulação. As pessoas pegavam ou não. Tá? As nossas atividades eram todas elas voltadas para que as pessoas envolvidas adquirissem um conhecimento que servisse para a realidade delas. Então, o que a gente fazia? A gente, em geral, questionava, jogava perguntas, jogava questões e provocava um questionamento, provocava uma mudança de atitude. Por exemplo, eu entrava nas livrarias lá em Maputo e não existia um livro infantil sequer com personagens pretos. Nossa. Então era só Princesa Sofia, Branca de Neve, aquela lógica toda europeia. Né? E aí, quando eu comecei a ir nas escolas, eu comecei a perguntar. Nós fizemos concurso de histórias, né? Pequenas histórias de alunos da 4ª série, dizendo o que eles gostariam de ler como personagens que tivessem a ver com eles, para eles se verem. Então, é óbvio que se eles não
se verem como heróis, se verem como personagens, eles vão se anular. E esse é o neocolonialismo. É quando eles dizem, os europeus especialmente, né? Ou qualquer outra nação, mesmo, pode ser que eu possa ter feito isso em algum nível, mas eu chegar lá e dizer, eu sei, você não sabe. Eu te dou o caminho, porque você é um incompetente. Tá? Esse que é o grande desafio. Eu vou dizer para eles o que eles devem fazer? Não, eu vou dizer para eles, olha, eu faço assim. Vamos ver se a gente não faz um jeito para ser aplicado aqui? Como fazer? Vamos nos conectar? Né? E aí, quando eu comecei a aprender um pouco das línguas tradicionais, das histórias, né, das lendas, coisa riquíssima, coisa maravilhosa. E aí, conexão com Paulina Chiziane, com Miyakoto, com Ungulane Costa, com os autores, com os artistas, o Naguib, o Stuart Sukuma, várias pessoas que tinham uma preocupação em resgatar a história para fazer um alavancamento do futuro. Né? Existe, né, uma figura, né, ancestral em África, que são os adinkras. Os adinkras são uma espécie de pictograma, né, com um grande significado. E um pictograma é o sankofa, que é uma ave andando para frente e olhando para trás. Que é esse o significado. Quer dizer, você vai andando para frente, mas você não se desliga da ancestralidade. Tá? Na perspectiva do candomblé, o griot, né? Quer dizer, a pessoa mais antiga, a pessoa possivelmente com mais sabedoria, mas que tem mais informação, ela é constantemente usada. Ela é constantemente inquirida para contribuir. Isso é uma riqueza. Então, não há como você se desconectar do pensamento ancestral. Tá? Por exemplo, eu atualmente tenho estudado filosofia africana. Né? E aí você se depara com o Ubuntu. O Ubuntu, que é uma filosofia imemorial da África subsaariana. Né? Então, a África abaixo do Saara, especialmente na cultura Zulu, né? Um tronco linguístico e cultural. Né? O resumo do Ubuntu é assim, eu sou o que nós somos. Então, a perspectiva do Ubuntu foi usada por Mandela para reconstruir a África do Sul. Hoje em dia já não existe mais, né? Porque depois da morte do Mandela, a África do Sul decaiu bastante do ponto de vista da sua reconexão com a ancestralidade. Tá? Mas foi feito isso. E hoje existe em África, em vários países, uma reconexão, esse olhar para trás para poder ir para frente. Eu crio fortes raízes e um alicerce forte com o passado para poder caminhar para o futuro. E eu acho que é isso que falta hoje, né, nos povos do hemisfério sul em geral, é essa noção. Né? Então você tem, por exemplo, uma ex-colônia como a Nova Zelândia, que dá lição para o mundo de como lidar com o coronavírus. Então, um país dito desenvolvido, como a Itália, ou como a Suécia, conta os mortos, né, de uma maneira absurda. E a Nova Zelândia, colônia, explorada, né, uma série de arbitrariedades sofreu, a que está dando lição para o mundo de como lidar com uma pandemia. Tá? Então, precisamos ver esses exemplos e esses acontecimentos como forma de nos educar e de fazer o que esse Adinkra Sankofa diz.
Vamos olhar para o passado para aprender mais e para poder fazer um futuro não igual ao passado, mas refletindo o que já foi construído no passado. Isso é fundamental. Isso é uma base também da educomunicação. Ah, pois é exatamente o que eu ia te perguntar isso agora, professor. Entre os resultados dos seus projetos lá em Moçambique, professor, como é que foi assim na prática? O que vocês desenvolveram? É algo assim para da reconstrução da história, da ancestralidade? Como é que foi, professor? O que vocês assim produziram? Nós tínhamos duas atividades, né? Uma atividade com uma escola de ensino médio e uma escola de ensino fundamental. Então, a escola de ensino fundamental, nós produzimos, fizemos os alunos de idade aí de 8, 12 anos produzirem pequenos textos, fazerem mini reportagens sobre a escola, que depois nós imprimíamos e levávamos na escola para eles levarem para casa, para divulgar e tal. E na escola de ensino médio, a gente produziu programa de rádio, programa de vídeo e um jornal um pouco mais bem elaborado do ponto de vista de ampliação dos temas, né? Sim. Aí a gente trabalhava com alunos de 14, 16 anos, né? E levávamos os alunos na Eduardo Mondlane. Né? Então, nós escolhemos escolas próximas e aí os alunos saíam da sua escola e iam lá para realizar atividades usando os laboratórios do curso de jornalismo. Hoje, logicamente, né, com toda essa situação que a gente vive, isso não deve estar mais acontecendo. Mas foi um momento demonstrando que é possível. Tá? Claro que isso quem é educomunicador é militante 25 horas por dia. Né? Tá sempre pensando, está sempre focado e tendo, né, possibilidades. Então, a perspectiva maior era como fazer com que eles pudessem andar pelas próprias pernas e pudessem criar um hábito de produção de meios de comunicação e passassem a dar para a comunicação um status mais importante, mais interessante, numa conexão com a educação e, portanto, conexão com a cidadania. Entendi. Então, e professor, achei muito interessante essa ideia. E desde quando, assim, até hoje, então, assim, afora, né, toda a situação que nós vivemos. Mas desde esse ano, então, esse projeto estava em execução, os estudantes sucessivamente ali faziam esses materiais, professor? Sim, sim. Como eu falei, eu não sei hoje como está durante a pandemia, mas até o ano passado eles estavam mantendo atividades nas escolas e, portanto, fazendo esse trabalho de extensão universitária da Eduardo Mondlane com os alunos do ensino público de Maputo. E isso, o resultado disso pode ser medido, inclusive, na própria produção, né? No desejo de produção. E vários alunos que foram atendidos, né, dentro desse projeto, depois foram fazer o curso de jornalismo. Né? Depois foram lá, viraram alunos da Eduardo Mondlane. Isso é muito interessante, né? Nossa, eu posso imaginar, né? É gratificante até, né, professor, a gente imaginar, assim, essa possibilidade. Bom, eu tô com um tempo também já esgotando. Professor, E eu queria dizer, Marcelo, o seguinte, nós temos a possibilidade, se você quiser, de conectar mais pessoas do NCEP, né, do Núcleo de Comunicação e Educação Popular aqui da UFR, que tem vários trabalhos, para o programa Conexão. E, além disso, eu conheço vários professores lá de Moçambique, né, professores de nível universitário e também de nível médio, que podem participar
obviamente que quando eu falo de Moçambique, eu falo do meu ponto de vista. Seria interessante ter, como o professor, o colega estava falando ali antes, né? Talvez ele tivesse alguma coisa diferente da minha análise, né? E é importante ouvir esse pessoal. Então, eu posso te oferecer muitos contatos, claro, muitas pessoas para ampliar isso. Nesse período de pandemia, talvez seja mais fácil, né? Pegar eles lá, talvez de madrugada e tal, mas pessoas que têm condições de se conectar com mais tranquilidade. Professor, eu vou só encerrar aqui a nossa gravação e a gente conversa só mais um pouquinho. Eu gostaria, então, para você que aqui acompanhou a nossa conversa, te agradecer imensamente. E esses nossos encontros aqui para tratar sobre a educação, a educomunicação, não terminaram. A gente ainda vai ter outros encontros. Eu gostaria aqui de agradecer ao professor Tony. Professor, o senhor gostaria de fazer aqui alguma saudação última? Quero apenas agradecer a oportunidade e dizer que um dos aspectos fundamentais nesse trabalho é fazer com que as pessoas olhem para o continente africano com um desejo de informação maior. Porque, para a maioria das pessoas no Brasil, África é um país. Né? Sim. Para ver o tamanho da ignorância. Né? Mais de 50 países se transformam em um país só e só existe miséria, só existe, né, podridão naquele continente. É um erro, é uma atitude muito mesquinha. Né? Então, acho que a educação, a informação vai fazer com que as pessoas possam mudar de ideia e perceber que, na verdade, nós temos muito mais conexão com o continente africano e os seus vários países, principalmente os de língua portuguesa, para nós, do que com os Estados Unidos ou com qualquer país europeu. É com eles que nós temos que dar os braços. Isso é verdade. Professor, vou interromper aqui a nossa gravação agora. Muito obrigado mais uma vez, você que nos acompanhou. Até breve.